Então, vejam, esse seminário de Direito do Trabalho que o Francisco vai apresentar hoje, ele integra a nossa oficina da OIT. Essa oficina da OIT, ela foi pensada como um projeto de extensão curricular, porque pensei que seria interessante que nós pudéssemos ter contato com aspectos mais amplos do direito do trabalho, aspectos que normalmente não são abordados, até pela limitação que nós temos dentro do nosso plano de aula. Então, ficam de fora alguns temas que seriam muito relevantes serem abordados, mas que não é possível mesmo, compreendo isso, não há o número de horas suficientes para que a gente possa abordar todos os temas que envolvem o direito do trabalho. E um desses temas é justamente o direito internacional do trabalho. Então, o direito do trabalho, como a gente está vendo, ele é dividido em alguns segmentos internos, né? Que vai desde o direito individual do trabalho, que é sobre ele que nós vamos praticamente nos deter no direito do trabalho 1 e 2. Nós temos o direito coletivo do trabalho, que vamos ingressar um pouquinho aqui no direito 1 e vamos ocasionalmente ingressando sobre ele, mas temos o direito processual, que hoje processual do trabalho constitui uma disciplina autônoma, mas dentro do direito do trabalho temos também, além do direito administrativo do trabalho, temos o direito internacional do trabalho, que é um campo extremamente palpitante, mas que nós não teríamos tempo assim de abordar no programa normal de aula. Então, por isso, pensei que para que a gente possa expandir um pouquinho o nosso conhecimento sobre o direito do trabalho, nós iríamos ingressar, então, no estudo, ainda que não muito aprofundado, né, do direito internacional e especialmente da organização internacional que representa esse direito internacional, que é a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, hoje constituída num órgão da ONU, entre os demais que compõem a ONU, né? Então, essa oficina, dentro desse tema do direito internacional do trabalho, da Organização Internacional do Trabalho, ele propõe estudar um dos temas desenvolvidos pela OIT e que é um tema muito importante no contexto mundial e hoje está, inclusive, inserido em um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Objetivo 8 da Agenda 2030 da ONU, que é exatamente o trabalho decente, né? Então, hoje nós vamos tratar, né, de uma introdução ao trabalho decente, que faz parte dessa agenda da OIT, e também da própria OIT. Então, nós vamos iniciar pela explanação do Francisco, a respeito da OIT, da sua constituição, da sua finalidade, objetivo, sua composição, né? Todos os aspectos que se relacionam com a OIT desse ponto de vista estrutural e do ponto de vista da finalidade da OIT, e no segundo momento, aqui nós passamos então para analisar, ter uma introdução ao estudo do trabalho decente, né? Então, só antecipando o trabalho decente, por que ele constitui uma agenda tão relevante no contexto da ONU e da OIT? Porque o trabalho decente, ele é um conceito que vai sintetizar a própria missão histórica da OIT de promover oportunidade para que todas as pessoas possam ter acesso ao trabalho, mas não só ter acesso ao trabalho, ter acesso a um trabalho de qualidade, um trabalho que possa satisfazer as necessidades humanas e também enaltecer o indivíduo como ser trabalhador, né, como ser que produz, como ser que cria alguma coisa. Então, acho que vai ser assim bastante interessante a gente ingressar nesse campo, e com essa oficina, então, o que nós pretendemos? Nós pretendemos
estimular vocês, né, os acadêmicos, a conhecer essas dimensões mais amplas sobre o trabalho humano e sobre o próprio direito do trabalho, né? Então, a OIT, ela se estrutura em torno de alguns objetivos estratégicos e a agenda do trabalho decente, ela traz exatamente esses pontos sobre os quais a OIT se estrutura para tratar do trabalho humano no mundo, né? É claro que, ao final, nós pretendemos produzir algum trabalho, algum resultado prático sobre esses estudos da oficina. Então, os que estão estudando os temas mais particularmente, todos os que estão participando, podem contribuir com alguma produção acadêmica. Isso nós vamos depois submeter, né, à instituição, para ver se será possível divulgação, né, a divulgação adequada desses trabalhos, porque serão bastante interessantes, muito ricos e muito produtivos, né? Então, como eu havia colocado para vocês, a oficina, ela, inicialmente, eu apresentei uma estrutura para ela, né, com várias atividades, né, e em vários dias, mas a gente viu que, em sala de aula, acabou discutindo isso e viu que talvez seja mais produtivo a gente concentrar, né, em alguns dias, abordando mais de um tema daquilo que inicialmente foi previsto, que é o que vai acontecer hoje. A gente vai abordar não só a introdução ao direito internacional do trabalho e à OIT, como também a exploração do conceito de trabalho decente, que a gente eu particularmente havia previsto um para cada dia. Mas não tem problema, eu acho que aqui a gente dinamiza os nossos trabalhos, é possível, e é possível que a gente, em 3 encontros, cada um de 2 horas, a gente possa fechar esses temas. Então, eu estou reformulando esse plano aqui para já logo devolver para vocês com ele reformulado nesses 3 dias, a princípio. E aí a gente combina datas, combina os dias dos 2 próximos aí em que a gente vai tentar produzir, né, os trabalhos e apresentar os trabalhos dessa forma. A oficina, ela prevê uma carga horária de 6 horas, né? Claro que isso parece que é o número de horas máximo, né, que nós poderíamos apresentar. Então, vamos ver se a gente consegue se estruturar, né, em torno dessas 6 horas em 3 dias. Eu ainda penso, quem sabe, se for possível, na última apresentação nossa, a gente talvez convidar uma ministra do Tribunal Superior do Trabalho, e pensei na ministra Adelaide Alves Miranda, que exatamente escreveu sobre o trabalho decente, que foi uma parte daquela obra, né, que eu já divulguei para vocês, né, uma parte do texto dela, do livro, e de repente ela possa fechar a nossa oficina aqui, ainda que seja online, porque para evitar até deslocamento, né, da ministra para cá, de repente ela consegue nos brindar com alguma fala de encerramento mais ao final do semestre sobre o trabalho decente. Eu estou vendo que tem um bebê aqui acompanhando a nossa oficina, isso é muito bom, que desde pequenininho ele aprenda, né, que nós precisamos de direitos humanos, precisamos aí de uma vida. Oh, meu Deus, tem outro aqui, coisa linda. Isso é muito bom, parabéns, mamãe, parabéns por esse bebê lindo, e papai também, parabéns, que coisinha linda. Obrigada, Pro. E é muito importante a gente ter aqui toda essa energia, né, do começo da vida, que é realmente uma energia muito positiva e o mundo precisa disso, né? Então, parabéns vocês, né, que estão se dispondo aqui a explorar um tema num sábado de manhã, chuvoso, já iniciou aqui algumas pancadinhas de chuva, pelo menos aqui do meu lado, né?
e espero que esses bebês aqui já comecem a assimilar a importância da gente tratar de questões humanas, né, para que possam ter uma vida melhor. Muito bem, então eu não quero me alongar, eu vou passar a palavra para o primeiro expositor, o Francisco, que de pronto se disponibilizou a tratar desse tema, que é um tema bastante teórico, né? E que envolve aspectos históricos e aspectos conceituais, mas penso que vai ser muito produtivo aqui a gente aprender com o Francisco o que for preciso a respeito dessa importante organização internacional. Então, Francisco, eu vou passar a palavra para você, vou fechar aqui meu microfone para que não haja interferência, porque eu tenho cachorro aqui em casa e, de repente, eles começam a latir bastante. Então, bom dia a todos e todas. A professora ela já abordou uma parte do que nós vamos, já deu uma pincelada do que a gente vai abordar na minha apresentação. Se caso eu cometa algumas falhas com relação ao OIT, eu quero que vocês entendam que foi o primeiro contato que eu tive com a OIT e com o direito do trabalho. Então, talvez eu falhe em alguma coisa, porque eu não tenho muito conhecimento da área. Todo o que eu consegui foi nessa pesquisa que eu fiz agora. Entendeu? Então, talvez passe alguma coisa desapercebida ou tenha alguma coisa que talvez eu não saiba explicar direito. Mas eu quero que vocês levem isso em consideração. Então, vamos começar. Deixa eu mudar aqui o slide. Então, nós vamos falar sobre a Organização Internacional do Trabalho, o seu histórico, seus objetivos, como ela foi criada. Então, vamos começar assim. Vou fazer uma explanação de como era o trabalho na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea. Para vocês terem uma ideia, dê uma olhada, deixa eu só marcar aqui o tempo. Desde a Idade Antiga, na época dos faraós sumérios e na Mesopotâmia, para vocês terem uma ideia que já existia o trabalho, e o trabalho era um trabalho forçado, um trabalho escravo, como mostra a figura, sem qualquer preocupação com o trabalhador. Idade Média, na época dos feudos, onde também, pode ver, foi evoluindo a sociedade, mas continuou o trabalho sem qualquer tipo de preocupação com o trabalhador, onde, pode ver, eles trabalhavam, nessa época da Idade Média, se predominava a pecuária e a agricultura. E, através dos feudos, os feudos exploravam seus trabalhadores. E vocês podem olhar pela figura, as condições, sem nenhuma tecnologia, sem nada, praticamente braçal, entendeu? Com relação aos trabalhadores. Na Idade Moderna, com o aparecimento da máquina a vapor e de algumas tecnologias, onde os artesãos começaram a ir, e o surgimento da classe burguesa, começou a surgir as fábricas, entendeu? E essas fábricas, onde a professora já abordou, fazendo a história do direito do trabalho, essas pessoas chegavam a trabalhar 18 horas, 16 horas dentro das fábricas. E para mostrar aqui, nessa parte da Idade Moderna, entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, eu tenho um vídeo que eu vou tentar... ele é de 4 minutos, mas o que mostra bem como era a vida dessas pessoas antes do direito do trabalho dentro dessas fábricas. Eu vou ver se eu consigo passar aqui para vocês, só um pouquinho. Nosso vídeo está sendo compartilhado. O vídeo está sendo compartilhado, professora? Tá sim. Ah, tá. Se você quiser ampliar a tela, é interessante. Sección 5, aumente velocidad a 4.1.
Atención, capataz. Acuda al banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, capataz. Mar, sección 5. Aumente velocidad a 4.7. Here's all Perkins. Here's all Perkins. No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos! Isso daí deu para mostrar bem exatamente como é que funcionava antes do direito do trabalho, antes do direito internacional do trabalho, como que funcionavam as fábricas, os meios de produção. Para você ter uma ideia, as pessoas chegavam a trabalhar 18 horas, 16 horas, sem qualquer condição, e vocês podem ver, ele até no momento dele fumar um cigarro, ele foi questionado que ele estava matando o tempo. Então, agora vamos para o... Isso é só um contexto de como era. Claro que tem muita coisa a melhorar nos dias atuais, mas para vocês verem como era antes do século XX. Aqui, para vocês terem uma ideia, na idade contemporânea, o que é aqui? O que é essas fotos aqui? Essas fotos foi na década de... ali, né, pelo torno de 1900, 1900 e pouquinho, que é a construção do Empire State, nos Estados Unidos, Nova York. Olha para vocês terem uma ideia como que os funcionários trabalhavam. Olha a altura que eles estão, a altura que é o Empire State, e veja a situação, eles sentados, almoçando numa viga, eles no guindaste, entendeu? Sem qualquer equipamento de proteção, equipamento que, entendeu? Um cabo, um cinto, nada. Então, o que acontece? Daí, após a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, houve o Tratado de Versalhes, no dia 28 de junho de 1919, tá? Que é onde eles tentaram reestruturar o mundo e no seu Acordo da Liga das Nações, onde eles formaram a Liga das Nações. Que eu já estou indo na frente com outro slide. E no Tratado de Versalhes, na parte 13, eles criaram, nesse tratado, que era onde eles criaram a Liga das Nações, após a Primeira Guerra Mundial, foi aí que eles criaram a OIT, entendeu? Que ela tinha o intuito de promover a paz social, a melhoria das relações do trabalho,
por meio dos princípios que vieram reger o direito internacional. Foi aí que começou a surgir a primeira ideia, o nascimento do direito internacional do trabalho. E quais eram os princípios específicos do direito internacional do trabalho? O objetivo é a eliminação e a discriminação e as discriminações sociais, a proporção de melhor qualidade de vida para os trabalhadores e a justa distribuição de renda e a geração de mais empregos. Aqui é a Declaração da Filadélfia, que foi feita em 1944, entendeu? Que depois para frente, eu não vou ler ela aqui para não me alongar, mas você vai ver que ela é um dos documentos muito importante. E daí aqui nós vamos começar a falar propriamente da Organização Internacional do Trabalho, o que ela é e como que ela funciona. Ela foi fundada em 1919, tá? E a sede da OIT fica em Genebra, na Suíça. E ela faz parte de um dos sistemas especializados da ONU, onde ela tem dos 195 países existentes no mundo, 187 são da OIT. Quer dizer, então uma grande parte não, mais de 90% dos países mundiais, eles aderiram à OIT. A OIT, dos vários tratados e das várias organizações que foram criadas no Tratado de Versalhes, a OIT é a única que permanece viva da criação lá da Liga das Nações. Tá? E ela se tornou a primeira agência especializada da ONU em 1946. E ela faz parte do sistema ONU como um todo. Os objetivos da Organização Internacional do Trabalho é a paz, a justiça social e as melhorias e as melhores condições de trabalho. Os instrumentos que ela utiliza para tentar atingir esses objetivos são informações, reuniões, pesquisas e experiências entre seus Estados-membros, através do meio de ações. Quais são os meios de ações que elas procuram atingir os seus objetivos? Elas elaboram normas internacionais e cooperação técnica entre seus membros. E quais são esses meios de ações das atividades normativas? É a elaboração de normas internacionais do trabalho, adotados pela conferência, e eles controlam a aplicação dessas normas. E também através de cooperação técnica entre seus membros, promovendo objetivos fixados pelas normas internacionais do trabalho e procurando melhorar as condições de vida dos trabalhadores no mundo inteiro, ou pelo menos nos seus Estados-membros, e promover um pleno emprego, quer dizer, promover mais empregos para as pessoas. Aqui as normas internacionais do trabalho. Quais são as normas internacionais do trabalho? São as convenções e as recomendações, onde as convenções elas ratificam e constituem as obrigações jurídicas do país, tá? E as recomendações constituem diretrizes gerais técnicas. Aí não adianta eu ficar falando, porque senão a gente vou passar por cima disso aqui, mas o mais importante aqui é você saber quais são as normas internacionais do trabalho. São convenções e recomendações. Daí tem outros instrumentos que a OIT utiliza e pode utilizar, que são os protocolos, são as suas resoluções, são as declarações, são as conclusões e são as compilações de suas diretrizes. Tudo isso é feito entre seus Estados-membros, entendeu? Aqui a participação da organização dos trabalhadores no processo normativo, que compõe os comitês das convenções internacionais do trabalho, são consultados pelos governos, com base no artigo 23, tal. Isso aqui eu só coloquei a título mais de informação para vocês, entendeu? Como que funciona. Daí aqui a classificação das normas da OIT. Ela é formada por direitos humanos fundamentais, emprego, política social, administração do trabalho, relações profissionais, condições de trabalho, prevalência social, trabalho de mulheres, trabalho de menores, trabalhos de idosos, trabalhos dos imigrantes. Quer dizer, esses aqui são os temas que a OIT aborda nos seus estudos,
e nas suas pesquisas. E o interesse dela, né, na melhoria nesses temas. Aqui as normas internacionais do trabalho. Elas são divididas em convenções, as recomendações e os protocolos. Eu não vou ficar lendo aqui porque, mas como eu falei, o mais importante é você saber quais são. Aqui as características das normas, elas são universais para todos, elas são flexíveis, tripartidas, porque quem faz parte delas, vocês vão ver lá na frente, são os governos, os empregadores e os empregados, e tem a supervisão internacional. Todas as normas, elas são supervisionadas e fiscalizadas internacionalmente. Aqui os termos cobertos pela ANT, eu já falei. As convenções fundamentais. Aqui tem as convenções prioritárias, que são a C81, acho importante isso aqui, que é a inspeção do trabalho de 1947. A Convenção 129, que é a inspeção do trabalho da agricultura de 1969. A Convenção 122, que é a política de emprego, de 1964, e a Convenção 144, que é a consulta tripartita das normas internacionais do trabalho de 1976. E também tem a declaração da OIT de 2008 sobre a justiça social para uma globalização. Essas são as convenções mais significativas do visto de governança. Aqui os sistemas de supervisão da OIT. Tem o sistema regular de supervisão, e os sistemas especiais de supervisão. Aqui eu não vou ficar lendo. Tá? Os órgãos de supervisão mais relevantes que a OIT tem é a Comissão de Peritos para Aplicação de Convenções e Recomendações, é a Comissão para Aplicação das Normas e é o Comitê de Liberdade Sindical. Tá? Esses são os comitês que supervisionam as normas, entre outros. Aqui é a interação entre as normas internacionais do trabalho e a cooperação técnica. Tá. Aqui, por exemplo, o processo de estabelecimento delas, ela sugere objetivos de cooperação técnica e ajuda e identifica as soluções. A cooperação técnica, ela ajuda a superar as dificuldades na aplicação das normas internacionais. Tá. Ela fornece retroalimentação das normas e serve de fonte de informação para a elaboração das normas, tudo buscando o desenvolvimento e a justiça social. Que a assistência técnica oferecida pela OIT. Ela tem uma política global de associação ativa estreita em relação com os três mandantes. Quais são os três mandantes? Empregados, empregadores e governos. A OIT atua como um terreno a partir de seus escritórios descentralizados e das equipes técnicas multidisciplinares. Ela tem escritórios em várias localidades no mundo inteiro. A especialista da OIT é o país, quer dizer, se você tiver algum problema ou tiver alguma dificuldade, você tem condições de ir uma equipe especializada te auxiliar. Tá? E articulação com as missões de contato direto com as organizações de empregadores e de trabalhadores. Entendeu? Tentar o diálogo entre essas duas unidades. O constitutivo da OIT. Como é que a OIT é constituída? Ela é constituída por representantes dos empregados e constituída por representantes dos empregadores e constituída por representantes do governo, dos governos. E como que é a estrutura da OIT? Ela é formada por delegados dos Estados-membros, tá? Onde um delegado dos trabalhadores, 2 delegados dos governos e um delegado dos empregadores. O Conselho de Administração é formado por 14 representantes dos trabalhadores, 28 representantes dos governos e 14 representantes dos empregadores. Essa é a composição da... Só, Francisco, se me permite, aqui até para contribuir,
Então, essa estrutura da OIT, a partir da existência de uma Conferência Internacional do Trabalho, de um Conselho de Administração e de um Bureau Internacional do Trabalho, ela funciona ativamente por sua conferência, que se instaura uma vez por ano, em Genebra, tá? Então, é nessa conferência internacional que se discutem novas convenções ou políticas que a OIT pretenda instituir, né? Então, é essa conferência que ela é formada por esses delegados, né? Delegados, Estados-membros indicam os seus delegados, né? E também sempre vai, obrigatoriamente, um delegado indicado por cada país, né? Um delegado dos trabalhadores, outro dos governos, e então é essa composição tripartite, né? Que caracteriza a OIT desde a sua criação, e isso diferencia efetivamente a OIT dos demais organismos da ONU, né? Era só essa a intervenção. Aqui o Conselho de Administração, que é formado por um presidente, vice-presidente, tem as plenárias, tal. Aqui, mais algumas partes do Conselho, que daí, acho que não é importante, é que eu fiz a pesquisa bem a fundo, mas se eu for me alongar, já está 23 minutos de apresentação, então eu vou passar para frente, mas aqui é só para vocês terem noção de como que ele é formado e quais as suas funções. Secretaria Permanente, também faz parte do Conselho de Administração. As principais funções do estabelecimento da norma, que é a elaboração e adoção de normas internacionais do trabalho, assistência técnica, isso daí eu já acabei falando já. Aqui os textos fundamentais da OIT, que é que ajudaram a formar e fazem parte da OIT, que é a Constituição de 1919, com o novo artigo 19.9 sobre a revogação das convenções obsoletas, a Declaração da Filadélfia, que foi aquela que eu não quis ler lá na frente, de 1944, que foi anexa desde 1946 à Constituição da OIT, a Declaração relativa aos princípios e direitos fundamentais do trabalho de 1998, e a Declaração sobre Justiça Social para a Globalização Justa de 2008. Isso aqui são os principais textos fundamentais da OIT. Claro que tem outros, né, mas esses aqui são os que mais se destacam. Aqui tem a Conferência Internacional do Trabalho, tá? Eu acredito que é isso que a professora deve ter falado agora para nós, sobre essa conferência internacional, que acontece as comissões tripartites, que são os representantes dos 3 membros, e as plenárias, que provavelmente é o que a professora falou aí, que acontece em Genebra anualmente. Aqui a OIT, no sistema das Nações Unidas, tá? Aqui é só para vocês terem uma noção de todos os órgãos das Nações Unidas, entendeu? Especialistas. A OIT, o sistema das Nações Unidas, tem a Organização Internacional do Trabalho, né? Tem a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, tem a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, que é a nossa Unesco, tem o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é a Unicef, tem o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, tem a OMS, Organização Mundial da Saúde, que agora, na época de pandemia, foi super falada, tem o BIRD, que é o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, tem o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, tem a Organização Mundial do Comércio, a OMC, a UPO, que é a União Postal Universal, a UIT, que é a União Internacional de Telecomunicações, a OMM, que é a Organização Meteorológica Mundial, a OMI, que é a Organização Marítima Internacional, a OMPI, que é a Organização Mundial de Propriedade Industrial, a FIDA, que é o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, tem a ONUD, que é a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, a IEA, que é o Organismo Internacional de Energia Atômica, e a OMT, que é a Organização Mundial do Turismo. Para você ter uma ideia, que veja que a professora tem... O bom dessa pesquisa, que tem muita coisa que nem o FMI, o BIRD, que eu sabia o que era, mas não sabia que era ligado à ONU, entendeu?
Então, eu acho que já foi de grande valia você ter esse conhecimento de todos esses órgãos especialistas que fazem parte da ONU. Você vê como a grandiosidade que é a Organização das Nações Unidas, né? Ela procura abranger praticamente todos os aspectos, né, do desenvolvimento mundial e da vida mundial, né? E se você analisar, ela está em todos esses ramos, né, que influenciam a sociedade. Aqui vamos. Aqui os órgãos deliberativos da OIT, que são as reuniões regionais, as reuniões setoriais, as reuniões de especialistas, as comissões partidárias, as comissões paritárias, entendeu? Que são aqueles que a OIT se reúne para deliberar sobre determinado assunto. Aqui tem as instituições que são vinculadas à OIT, que é o Centro Internacional de Formação de Turim, o Instituto Internacional de Estudos do Trabalho, o Centro Internacional de Informação sobre a Seguridade e a Saúde no Trabalho e o Centro Interamericano de Investigação e Documentação sobre Formação Profissional. E aqui alguns departamentos importantes da OIT, que são o Normas, a ACTRAV, que é o apoio a organizações de trabalhadores, a ACTEMP, que é o apoio às organizações de empresários, e a Sector, setoriais de química, metalúrgia, saúde, mineração, entre outros. Tá? Esses aí são alguns departamentos que são bem importantes deles. Aqui, para finalizar essa parte da OIT, alguns objetivos estratégicos atuais da OIT, que é promover e cumprir os princípios e direitos fundamentais do trabalho, criar maiores oportunidades para as mulheres e os homens para que disponham de renda e emprego decentes e aumentar o alcance e a eficácia da proteção social para todos. E, por último, fortalecer o tripartismo e o diálogo social. Quer dizer, fortalecer esse diálogo entre todas as partes que envolvem essa política aí e vivem o dia a dia do trabalho. Agora eu vou falar um pouquinho da OIT no Brasil. Tá? A OIT ela tem uma filial, digamos assim, aqui no Brasil, desde a década de 1950. Os objetivos da OIT é promoção permanente das normas internacionais do trabalho e do emprego, da melhoria das condições de trabalho e ampliação da proteção social, e a atuação da OIT no Brasil se caracteriza pelo apoio e esforço nacional da promoção do trabalho decente. Não vou falar aqui sobre trabalho decente, porque isso daí o Rogério vai abordar, tá? Mas praticamente a OIT aqui, esses primeiros objetivos deles são os mesmos objetivos da OIT que ela tem para o mundo. Como aqui é um escritório regional, uma filial da OIT no Brasil, ela procura aplicar as suas metas, seus objetivos aqui no território. Aqui os temas que ela estuda e procura trabalhar, que são, e por que não dizer erradicar, né? Que é o combate ao trabalho forçado, ao trabalho infantil, ao tráfico de pessoas, a promoção do trabalho decente para jovens e migrantes e a igualdade de oportunidade e tratamento, entre outros. Você pode ver, como ela é uma filial, praticamente são os mesmos objetivos internacionais da OIT, só que regional aqui para nós. Aqui tem algumas ações importantes da OIT no Brasil. Tá? Que em maio de 2006, o Brasil lançou a Agência Nacional do Trabalho Decente, tá? Que também eu não vou explicar, porque isso daí provavelmente vai ter no trabalho de outros colegas nossos. O Brasil é pioneiro no estabelecimento de agendas subnacionais do trabalho decente, sendo que a primeira foi lançada pelo estado de Belém, da Bahia, em... Só falta minha bateria estar acabando. 2007 aqui. Em 2007. Eu só vejo que minha bateria está acabando. Deixa eu ver o que aconteceu. 2010, né? Vai ter no Brasil, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, Em 2010, 2010, ela lançou em 2007. Daí, em 2010, o país lançou o Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente. E em 2014,
a OIT lançou um sistema inédito de indicadores municipais. Aqui mais uma continuidade, dando continuidade às ações importantes. Estruturação do programa de parceria entre a OIT e o governo brasileiro para a promoção e cooperação Sul-Sul. Iniciativa Regional da América Latina e Caribe de Livre Trabalho Infantil. O lançamento da campanha 50 for Freedom. Em parceria com o Ministério Público do Trabalho, a OIT lançou em 2017 o Observatório Digital do Trabalho Escravo do Brasil e o Observatório Digital de Saúde e Segurança no Trabalho. Além disso, em antecipação à comemoração do centenário da OIT em 2019, o escritório da OIT no Brasil realizou em 2016 e 2017 uma série de diálogos nacionais sobre o futuro do trabalho. Isso daí foi feito no Brasil inteiro. Várias reuniões, vários debates entre especialistas, com vários agentes e vários entes do governo como um todo, Ministério Público, Justiça, empresários, empregadores, entre outros. Agora vamos falar aqui um pouco, começar a falar de direitos humanos, mas antes eu peguei aqui 2 ou 3 citações de pessoas, entendeu? Que antes da gente falar sobre direitos humanos, que é necessário reconhecer que todas as atividades das quais se pensa em tirar o alimento para prolongar a vida e nutrir a própria família causam aos trabalhadores incômodos e doenças frequentemente muito graves e até mesmo a morte. Assim, muitos trabalhadores maldizem o trabalho no qual antes haviam depositado esperanças de vida. O que isso quer dizer? Que, às vezes, a pessoa chega com tanta expectativa e aquilo que poderia ser o bem para a pessoa, entendeu? O trabalho acaba transformando ela, acaba fazendo com que ela fique doente, acaba sendo, na verdade, um malefício para ela, em vez de ser alguma coisa que ela poderia ter uma melhor qualidade de vida, ter uma vida melhor, entendeu? Se torna um efeito totalmente antagônico daquilo que ela esperava. Na época de Leviatã, atribuir ao homem um alto valor a honrá-lo é um baixo valor a desonrá-lo. Neste caso, alto e baixo devem ser entendidos em comparação com o valor que cada homem atribui a si próprio. O valor público de um homem é aquele que é atribuído pelo Estado. É o que os homens vulgarmente chamam de dignidade. Quer dizer, o que eu entendi dessa citação? Que o Estado deveria, entendeu, dar mais condições, melhores condições, isso voltando para o trabalhador, entendeu? E com isso fazer com que ele realmente atinja a dignidade, que muitas vezes ela só fica na teoria e só no papel. A cidadania é um direito a ter direitos, pois a igualdade e dignidade de direitos humanos não é um dado, é um construído na convivência coletiva, que requer o acesso ao espaço público. É este acesso que permite a construção de um mundo comum através do processo de asserção dos direitos humanos. Quer dizer, os direitos humanos, no espaço público que eu vejo, é os direitos humanos para todos. E você juntando as 3 citações, o que as pessoas precisam? O emprego, dignidade, condições, entendeu? Que muitas vezes, se você analisar na realidade, mesmo com todas essas leis que vêm evoluindo, com essas melhorias que pelo menos se procuram fazer, mesmo assim ainda estamos aquém do que seria o ideal, ou pelo menos minimizar essa situação. A dignidade humana no direito do trabalho. O conceito de dignidade de pessoa humana se encaixa como uma luva no âmbito de qualquer relação de trabalho, sobretudo na relação da empregaticidade, tendo em vista o estado de subordinação que fica submetido o empregado diante do poder do empregador, empregatício do tomador de serviço. Sob a prisma da dignidade do trabalho, é que o homem trabalhador revela a riqueza que é a sua identidade social, exercendo sua liberdade e a consciência de si, além de realizar em plenitude seu dinamismo social, seja pelo desenvolvimento de suas potencialidades, de sua capacidade de mobilização ou de seu efetivo papel de lógica das relações sociais. Quer dizer, vocês veem, em relação, se você falar de dignidade humana e do trabalho, o quão importante
é o trabalho para o desenvolvimento do ser humano, para o desenvolvimento da sua dignidade e para a sua valorização. Aqui eu coloquei três itens que até eu peguei da última fala da professora, que foram, quando se fala em trabalho e direitos humanos, ela até citou em sala de aula esses 3 documentos, que foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos e Sociais, de 1966, e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de 1966, que é aí que começa, que entrelaça direitos humanos e direito do trabalho. Os direitos trabalhistas como direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade, em direitos, dotados de razão e de consciência. Devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. No artigo 23, toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e a proteção contra o desemprego. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual. Esse aqui é alguns parágrafos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Aqui o direito do trabalho digno, além do direito humano, é direito fundamental. Onde ele aparece no texto constitucional, que é na nossa Constituição. Ora, como o princípio e valor fundamental do Estado Democrático de Direito. O artigo 1º, lá inciso 3º, 4º, 2º, 3º e 4º. Ora, como direito social, no artigo 6º e 7º. Ora, como valor fundante da ordem econômica, que tem por finalidade assegurar toda a existência digna, conforme ditames da justiça social, observadas, dentre outros, o princípio da busca do pleno emprego, no artigo 170. Então, quer dizer, você pode ver a importância que a nossa Constituição dá para o emprego, tanto na parte de direitos fundamentais, na parte de direitos sociais, como assim na parte de direitos econômicos. Aqui é a mensagem de conscientização. A concretização dos princípios fundamentais da cidadania, da dignidade humana e do valor social do trabalho nas relações de trabalho exige do Estado e seus agentes, bem como a da sociedade civil, especialmente em empresários e dos sindicatos, a respeito de todos os direitos fundamentais sociais dos trabalhadores, principalmente daqueles mais vulneráveis. O que eu deixo aqui como última mensagem? Que todos nós, toda a sociedade como um todo, todo cidadão, ele tem o dever, entendeu? De cooperar, ajudar, entendeu? Dar melhores condições de trabalho para as pessoas, naquele órgão que você trabalha, você procurar minimizar talvez o sofrimento, vamos dizer assim, o sofrimento das pessoas no trabalho, procurar dar uma melhor condição de trabalho para ele e melhor qualidade de vida no trabalho. É isso aí, professor. Essa daí, aqui é a bibliografia e fechou. 40 minutos de apresentação. Está bem, Francisco. Nós é que agradecemos. Muito obrigado, vai aqui para você, de nossa parte, né, pela pesquisa bastante aprofundada, e seria mais, né, não fosse o tempo limitado aí de que nós dispomos. Mas está muito bem feito, o trabalho muito bem estruturado, e eu acho que nos passa uma visão, pelo menos para início, para quem nunca tinha tido contato, né, com esse organismo internacional, nos passa uma visão muito importante do que é a OIT, qual é o sistema que ela integra, da grandiosidade desse sistema que ela integra e dos propósitos, né, da Organização Internacional do Trabalho. Então, fica para nós aqui a mensagem de que esse importante organismo, ele tem que prosseguir junto com as demais agências da ONU, porque existem formas de trabalho, né, que contém, que apresentam um grau de injustiça tão grande, um grau de miséria, um grau de privação das pessoas, que ao invés de oferecer a tão almejada dignidade pelo trabalho,
muitas vezes acaba oferecendo condições precaríssimas de vida e desgaste humano, né, a esses trabalhadores. Então, a importância de se conhecer esse organismo, de se estar atento às suas agendas, às suas atuações. Se não pudermos fora do Brasil, pelo menos aqui dentro do Brasil, estarmos acompanhando o que a OIT está produzindo, e é muita coisa que ela está produzindo, como o Francisco demonstrou, né? É muito bacana, então, a gente acompanhar isso, e muito importante para nós, operadores do direito, né? O ideal seria que nós tivéssemos a oportunidade de dar um pulinho ali em Brasília e fazer uma visita ali para a OIT do Brasil, né? Mas, enfim, fica aí lançada a ideia, de repente, vai que o anjo passa e diz amém, né? Fica aí essa ideia, né? Não é algo tão ruim, tão difícil, tão longe, né? É só Brasília ali, né? Mas, enfim, a gente pode, se não puder pessoalmente, nós podemos nos aproximar da OIT do Brasil por esses estudos, né? Esses trabalhos, pelo acompanhamento da sua agenda, basta entrar no site da OIT do Brasil para a gente estar acompanhando, e também existem formas de participação dessa organização online. Eu acho que é muito bacana, assim, a gente estar acompanhando, porque ali vai nos transmitir as notícias do dia a dia da OIT, o que ela está fazendo, quais são os seus resultados, né? Muito bem, eu pergunto se algum colega teria alguma dúvida, alguma questão a perguntar para o Francisco, que trabalhou o tema, que estudou, né? Francisco não vai embora, que pode ser que tenha pergunta, né? Não, aqui, professora. Tá bom. Alguém teria algum comentário a fazer ou alguma questão? Professora, o que me chamou a atenção ali, na verdade, não é nem um questionamento, né? É mais o que me chamou a atenção naquele, acho que Bureau Internacional, salvo engano. Sim. A gente fez um trabalho, acho que a Thelma, um outro colega nosso, acho que no primeiro semestre, se eu não me engano, sobre o comunismo, o Partido Comunista Chinês, né? Uhum. E esses encontros que o Partido Comunista frequentemente, acredito eu que faça até hoje, me remeteu a essa ideia desse Bureau Internacional como sendo algo assim também, né? De não fazendo referência nenhuma a partido político, mas a ideia de você reunir todos, né, em busca de um objetivo só, né? Sempre tentando e buscando, né, a melhoria das suas ideias, das suas políticas. Eu achei bem interessante e achei muito parecido com a ideia lá do passado desse Partido Comunista, né? Só isso me chamou a atenção, né? Porque tanto fez sentido para o Partido Comunista Chinês, como também faz sentido para a OIT, né? Esse tipo de encontros, né? Porque talvez você tenha razão nessa possível ligação entre o Bureau e atividades já anteriormente exercidas, muito parecidas, porque todos eles, seja a OIT, ou seja, né, alguma linha ideológico-partidária, toma como base um princípio que hoje é muito caro, né, que é o princípio da solidariedade, que é o princípio da busca de compartilhamento de recursos, de ações, de resultados, né, entre as pessoas. Claro que a OIT, ela procura uma atuação totalmente livre de qualquer interferência político-partidária, né, e procura até se abstrair de qualquer linha ideológica. Mas como a base do funcionamento da OIT é a solidariedade, ou naquilo que na Declaração na Revolução Francesa se falava em fraternidade, né? Hoje ele está refletido no termo solidariedade. A busca é pela solidariedade humana, é desenvolver, estimular a contribuição internacional, né, unir trabalhadores, governos, empregadores em torno de uma mesma causa. Isso envolve muito o princípio da solidariedade, né? Quer dizer, todos solidários
em busca de uma mesma atuação. Então, me parece que, por estar na base esse princípio da solidariedade, há muita semelhança, sim. Eu não tenho, assim, um conhecimento muito profundo do que o Bureau, especificamente, das ações que o Bureau tem defendido, tem atuado, mas é muito provável que haja, sim, uma semelhança, não tanto vinculada a questões ideológicas, mas ao princípio, que hoje é um princípio jurídico, está lá no artigo 3º da nossa Constituição Federal e de várias constituições do mundo, que é o princípio da solidariedade. Então, uma ação solidária, reunindo pessoas com interesses diversos em torno de um mesmo objetivo, né? Mais algum comentário? Então, beleza. Agora nós vamos começar a falar do trabalho decente. E antes do Rogério começar, Rogério, eu só queria fazer uma referência aqui à Declaração de Filadélfia, que foi abordada pelo Francisco como um dos primeiros documentos, né? Inclusive, saiu antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48. A OIT foi criada em 1919, em 44 saiu a Declaração de Filadélfia. Então, aqui, se vocês pegarem essa obra, até uma obra que eu recomendo para vocês, de Alain Supiot, O Espírito de Filadélfia, é muito interessante, porque ele vai focar exatamente nos preceitos dessa Declaração de Filadélfia, né? E até para que vocês possam se aprofundar aí nesse tema, né? Então, em 10 de maio de 44, lá na Filadélfia, foi proclamada aquilo que constituiu a primeira Declaração Internacional de Direitos, com a finalidade universal. Daí é que depois veio a Declaração Universal dos Declaração dos Direitos Humanos, e que universalizou, né, o estudo dos direitos humanos. Essa Declaração de Filadélfia, ela foi adotada poucos dias após o desembarque aliado na Normandia. Lembram da Segunda Guerra Mundial, né? O desembarque na Normandia. E essa declaração foi também a primeira expressão de vontade de edificar ou de obter, de extrair da Segunda Guerra Mundial, quem sabe, uma nova ordem internacional que não fosse mais baseada na força, mas no direito e na justiça. Daí porque vieram todas as produções de textos internacionais, porque se pensou, não podemos mais decidir os problemas do mundo pela força. Quem sabe o direito possa legitimar várias ações, e começaram, então, a surgir esses vários textos, né, internacionais. E o primeiro foi exatamente essa declaração, né? O título foi modesto, né, que foi primeiro uma declaração sobre os fins e os objetivos da Organização Internacional do Trabalho. Veja que ela foi voltada a falar sobre a criação da Organização Internacional do Trabalho. E o texto da Declaração de Filadélfia, ele proclama princípios plenamente aplicáveis aos povos do mundo, nos quais a política de seus membros deveria se inspirar. E a essa Declaração de Filadélfia, então, se seguiram, semanas mais tarde, né, a conclusão de vários outros acordos, aquele famoso Bretton Woods, né, no dia seguinte, a criação da Organização das Nações Unidas, né. Veja que essa Declaração de Filadélfia, ela inspira ou ela leva até a construção das Nações Unidas e a adoção em 48 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, né. Então, ela se trata de um texto pioneiro, realmente, e que esmerava, né, fazer justiça social, fazer da justiça social uma das pedras angulares da ordem jurídica internacional. E esse espírito se encontra aplicado em cada uma das etapas posteriores que vieram. Então, só para vocês terem uma noção do quão importante foi essa Declaração de Filadélfia, e daí porque o sociólogo, Alain Supiot é sociólogo, posso estar enganada, mas me parece que ele a própria sociologia, então, se interessa por esse documento e vem tratar dele aqui no Espírito de Filadélfia, né? Muito bacana, se vocês puderem ter essa obra, hoje é uma obra contemporânea muito importante a respeito. E nessa linha do Espírito de Filadélfia,
né, o espírito de justiça social, é que nós vamos encontrar, pela via da Organização Internacional do Trabalho, esta agenda tão importante que é a agenda do trabalho decente, né, que vai inspirar uma série de ações e vai refletir a própria missão histórica da OIT, como eu já mencionei, né? Então, Rogério, fica com você o comando aqui, né, dessas linhas introdutórias do trabalho decente, porque depois, de acordo com o programa, a gente vai aprofundar cada um desses objetivos mais estratégicos do trabalho decente. Então, tem a palavra, Rogério. Ok, professora, obrigado. Hein? É até difícil falar depois do Francisco, né, que ele fez uma pesquisa quase que um TCC, mas eu fiz uma pesquisa que eu acho que é o bastante para a gente dar uma introdução em relação ao trabalho decente. E até entender, né, o que é decente, né, como trabalho. E é muito subjetivo, eu achei, na minha opinião. Bem, então vamos lá, trabalho decente. Então eu trouxe aqui o conceito em si sobre o trabalho decente, de onde vem isso, né? Por óbvio, né, nós estamos falando da agenda da OIT. Então, em 1999, a OIT ela sintetizou esse conceito de trabalho decente, e aí como sendo uma missão mundial, naturalmente advinda, né, da ONU, para promover uma oportunidade entre os homens e mulheres que obtenham um trabalho produtivo e de qualidade. Eu vou só chamar a atenção aqui num tema, numa palavra que eu vi que ela é bem constante em todo o material que eu pesquisei. O trabalho produtivo e de qualidade. Então, sempre está ligado aqui à produção e conforme o Rodrigo falou, sem dar uma desvinculada, né, da política ou de qualquer bandeira, mas a gente traz aqui sempre um link de produção, qualidade de entrega, né, do trabalho. E junto a isso, para você trazer a decência, né? Então, ela pega uma linha que a gente crescente de capitalismo, né? Mas que a gente tenha que trazer o trabalhador como um fator decente, né, honesto, sem desigualdade, e por aí a gente segue nessa linha. Então, obter um trabalho produtivo de qualidade, em condições de liberdade, a equidade, segurança e dignidades humanas. Então, a condição fundamental disso tudo o foco é a superação da pobreza, né? A redução das desigualdades. Então, aqui já percebe um link de convergência entre os pontos, né, sociais e de trabalho, e para garantir também sempre a democracia, né? A democracia e o desenvolvimento sustentável. Esse, por último, o desenvolvimento sustentável, que ele faz uma ligação muito forte com a Agenda 2030. Né? Então, com algo do clima, então que ele já permeia entre a condição humana de trabalho, e por aí a gente segue nesse sentido. Ainda falando sobre o conceito, então esse conceito ele faz um link dessa Agenda 2030 e dentro da OIT com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que a própria professora disse, em relação ao ODS 8, né? Esse é do foco muito forte, em que fala, propriamente dito, do trabalho decente, né? E aqui, não sendo repetitivo, mas de outras palavras, que é promover o crescimento econômico sustentado, né? O inclusivo e sustentável, né? E o emprego pleno e produtivo. Então, a busca aqui, a gente percebe sempre que a erradicação do desemprego, por óbvio, né? A gente sempre busca isso, né? Que é o emprego pleno, produtivo, aqui de novo a palavra que eu chamei a atenção, né? E um trabalho decente para todos, né? Os principais aspectos desse trabalho decente, eles também foram incluídos em outras ODSs da Agenda 2030. Então, a gente fala especificamente da ODS 8, que é o do trabalho decente, mas aqui eu vou trazer um outro, só para a gente contextualizar, as outras ODSs, em que ela também menciona sobre o trabalho decente, né? Então, aqui, a ODS 8,
que a gente vem falando. A ODS 5, ela também traz a não discriminação, que isso também é uma pauta do trabalho decente, né? Trabalho pleno, oportunidades iguais, sem a desigualdade. O piso de proteção social, que é o ODS 1, né, que é o valor decente, né, para você suprir as suas necessidades e ter a dignidade humana. E a ODS 4, que é sobre a formação profissional. Eu pus o profissional ali, é um erro gráfico ali. Então, a formação profissional, que também está dentro da OIT. Então, percebe-se aqui que eu vou trazer um pouco para o Brasil logo adiante, mas a gente tem uma ligação muito forte dentro disso das políticas internas também, né? Onde a gente vê de programas sociais do governo que a gente oferece essa formação profissional e traz, né, tentando erradicar o desemprego, trazendo a formação técnica. Então, o piso da proteção social também, que isso vem da nossa Constituição Federal, que garante aí o salário mínimo, enfim, pode ser discutível ou não se isso é o bastante para ter uma dignidade humana, para se viver, né? Mas também isso faz parte, e a não discriminação, e hoje isso já é uma agenda mais presente, mais forte, né? Onde a gente tem também aquelas obrigatoriedade dentro de empresas, a depender da sua quantidade de funcionário, de você contratar um PNE, né? Então, de você ter a inclusão, de você ter selos, né, de qualidade na sua empresa, em razão da sua sustentabilidade, da sua empregabilidade, do que você faz em relação ao clima. Então, você percebe que vem vindo toda uma convergência, que isso faz também uma relação entre o trabalho decente, né? Porque se a empresa tem um selo de sustentabilidade, naturalmente ela tende a ter também uma atenção para o ser humano diferente, né? Que isso não tem como, né? Você não, entendo que não tem como descasar. A não discriminação. Então, isso fora os órgãos que a gente tem de acompanhamento também disso, né? Ainda sobre a agenda da OIT sobre trabalho decente, traz essa menção também do Acordo de Clima de Paris, de 2015. Então, lá também ela fez uma menção sobre o trabalho decente para todos, né? Numa transição justa de trabalhadores. Então, isso daqui também é uma dos itens que eu quis trazer para a gente ter o conhecimento sobre trabalho decente. Na pesquisa que eu fiz, então, o trabalho decente ele tem, assim, 4 pontos de convergência, né, estratégico da OIT. São eles aqui, que a gente vai falar do respeito aos direitos no trabalho, especialmente aqueles definidos como fundamentais, né? Que aí a gente dá aula, extraído aí da aula da professora, aquela liberdade sindical, o direito de negociação coletiva, a eliminação de todas as formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação, e a erradicação de todas as formas de trabalho forçado e trabalho infantil. Esse ponto converge com a promoção do emprego produtivo de qualidade, com a ampliação da proteção social e o fortalecimento do diálogo social. Aqui à frente a gente tem aquele apresentado de uma forma assim que nós vamos poder discorrer melhor. Então, o trabalho decente, ele como os pontos de convergência, a gente vê aqui a geração de mais e melhores empregos. Essa multidimensionalidade que a gente tem, são dimensões que a gente fala de quantitativas, que a gente acabou de dizer aqui, que é a quantidade de oferecimento de empregos, né, disponibilidade de postos de trabalho, versus a qualitativa do emprego. Não necessariamente você ter o posto de trabalho, mas dentro disso você ter a qualidade e o oferecimento desse quesito, do trabalho decente, né? De você ter uma forma digna de trabalho, de remuneração, e dentro disso de você ter também satisfeito as suas necessidades e seus objetivos também pessoais e familiares, né? Num outro ponto de convergência que a gente falou, que é a promoção dos direitos do trabalho, né? Direitos no trabalho, quer sejam esses direitos que a gente
costuma até falar que a gente... O que é o direito, o que é uma troca? Eu ofereço a minha mão de obra em troca de uma remuneração justa, e que dentro disso vem também atendido aquela palavra que eu disse lá no começo, a produtividade, que atende também à satisfação pessoal, né? Você tendo como sendo produtivo, e isso também compõe uma dignidade humana, não necessariamente só o valor pecuniário, mas o sentimento pleno de você estar contribuindo na sua produção, utilizando o seu intelecto, a sua formação, que previamente você teve a oportunidade de se formar, de se profissionalizar, e na sequência do mercado de trabalho te absorver como um profissional qualificado, e dentro disso você vê o seu produto sendo realizado, né, materializado, e ele ali, por fim, chegando ao mercado e tendo essa espiral sendo, né, concluída. Então, isso é o direito no trabalho. A extensão da proteção social, que naturalmente aqui a gente estende aos direitos do trabalho, que aí pega um ponto muito forte da CLT, direitos sociais, quer ser seguro-desemprego, uma contribuição previdenciária, uma proteção social no sentido de garantia de emprego, daquelas demissões, enfim, sem justa causa, e que aí vem do acordo coletivo de trabalho, que entra a parte sindical também de proteção, e o fortalecimento do diálogo social, e aqui ele se torna assim muito amplo, né, muito aberto e se não subjetivo, e isso a professora pode até, gostaria que ela contextualizasse um pouco aqui, que eu não consegui enxergar nada muito além do que o diálogo social é de uma livre negociação, mas que também não há livre por ser livre e libertária, né, mas dentro de uma proteção social. E aí esse fortalecimento desse diálogo de oferecimento do emprego, do pleno emprego, da formação, né, qual você se direciona à sua habilidade, à sua escolha, enfim, e daí sendo absorvido no mercado de trabalho. É mais ou menos esse ponto exclusivamente, fortalecimento do diálogo social? Isso, Rogério, é por aí também, mas ele também é mais amplo, né? Porque o diálogo social envolve todo o incentivo para exatamente aquilo que constitui a própria OIT por sua característica de ser tripartite, né? Vão dialogar no mesmo sentido governos, empregadores e trabalhadores. Dentro desse contexto tripartite, o governo ou o Estado, ele vai assegurar que esse diálogo aconteça de uma maneira tranquila, pacífica, com todas as garantias, e daí entram todas as liberdades e direitos sindicais, né, para assegurar aos atores do direito sindical a livre negociação, e também vai assegurar que, entre as partes, entre empregado e empregador, essa negociação aconteça num clima de civilidade, de respeito, e o direito daí entra, né, o governo, o Estado entra para reconhecer essas negociações. Então, esse diálogo social, ele tem muito a ver com o diálogo, com a atuação sindical, por isso é importante, né, os movimentos sindicais de representação dos trabalhadores é muito importante, porque é ele que vai ser um grande sujeito nesse papel de dialogar, de construir condições de trabalho que, às vezes, o legislador não consegue, ou não prevê, ou não vai atrás para fazer. Então, e o diálogo social também, ele tem a ver com o relacionamento, por exemplo, da OIT, com todas os demais organismos da ONU. Então, há um diálogo aberto, né? Expõe o problema do trabalho e conclama que todos possam sentar numa mesma mesa e construir um objetivo comum e caminhar para esse objetivo. Então, é também nessa linha. Mas a linha que você aponta está correta, sim.
Bacana, obrigado, professor. Então, para concluir essa parte aqui do trabalho decente, os 4 objetivos estratégicos, então, essa equidade que a gente fala, ela fica numa transversal. Então, não tem nada mais acima, mais prioridade ou menor prioridade. Então, ela está numa transversal, num eixo único, de todos os 4 objetivos estratégicos, eles se relacionam na mesma intensidade e de realização, ok? Aqui eu trago um pouco para o nosso mundo, o trabalho decente, né? E aqui no Brasil. Então, o que tem aqui instaurado dentro das ações que eu pesquisei, do escritório, né, da OIT aqui no Brasil, em relação ao trabalho decente? Então, a gente percebe que o combate ao trabalho infantil é um ponto muito dentro do trabalho decente, né? Tem essa IPEC desde 92, do trabalho de 60% das crianças e jovens, e a segunda conferência do trabalho infantil de 2013. Então, você percebe que é um foco muito forte de hoje, Está falhando um pouquinho. Eu vou mostrar também. Rogério, está falhando um pouquinho o teu som. A gente está tentando acompanhar assim, mas em alguns momentos há uma pequena falha aqui. Vamos ver se a gente consegue prosseguir e acompanhar, né? Tá. Voltando lá. Rogério, às vezes se fechar a câmera melhora um pouquinho, pode ser um problema na conexão por conta do tempo, cara. O tempo não está bom. Tá, pode ser o delay dentro do outro. Peraí, eu fechei minha câmera aqui. Isso também significa que todos nós fechamos ou só ele? Só quem está falando? Geralmente só quem está falando, professora. Tá. Eu fechei a minha câmera aí, certo? Câmera. Certo. Uhum. Aparentemente melhorou um pouco, Rogério. Uhum. Então, vamos lá, eu vou continuar aqui. Então, dentro da agenda, trazendo um pouco aqui para o nosso mundo, né, Brasil, então, eu só fiz um destaque aqui de algumas áreas tradicionais do combate que tem dessa agenda do trabalho decente. Então, é muito forte o combate ao trabalho infantil, trabalho escravo. Eu não sei se você mudou o slide, para mim aqui não mudou. Não mudou? Está aparecendo aí combate ao trabalho infantil? Não, nós paramos naquele gráfico, né, centralizado no trabalho decente, e daí em volta dele a essas multidimensões, né? Tá, agora eu mudei. Mudou aí? No meu, não sei nos demais. Mas, de qualquer maneira, também não é isso que vai prejudicar, não. Se der, na sequência, vai tentando, e pode ir mencionando que a gente acompanha aqui sem o slide, né? Tá. Então, eu falando aqui, continuando, as áreas tradicionais que a gente tem em funcionamento no Brasil, o combate ao trabalho infantil, ao trabalho escravo, e então isso é um dos pontos assim muito forte que se vem há décadas, nós estamos falando aí da década de 90, já implantado nesse combate. E é uma ação bem integrada, que ela é concatenada entre prevenção, resgate, reinserção, né? Então, é coordenado nesse sentido. O trabalho escravo, que nós estamos falando, a não discriminação também. É um outro ponto de você não ter esse ponto de escolha. Aqui eu apresento uma tabela para a gente entender um pouco em quantidade. Na busca que eu fiz, tem um gráfico mais à frente que eu trago ele mais próximo para 2014. Para a gente entender o tamanho disso, em que significa. A gente fala de levantamentos de estudo, mas em números eu acho que isso contextualiza e traz um tamanho, um entendimento do tamanho do problema. Então, aqui a taxa de participação de trabalho decente entre 16 a 64, eu entendo aqui que é uma idade produtiva que a gente tem como regular no nosso país. Ela evolui de 92 a 2007
de 72,8 para 74,8. Eu falo evolução muito baixa, né? Mas podemos falar que em números ela se manteve, né? E aí depois ela traz um estratificado aqui entre mulheres, homens, negros, brancos, o trabalhador rural e o urbano. E se a gente for perceber, aqui em 2007 nós estamos falando aqui em 64%, né, que a gente tem de participação de mulheres nessa faixa etária, 16 a 64, 86% de homens, negros 74%, brancos 75%, trabalhador rural 79% e urbano 74%. Seguindo, os ocupados que a gente vê aí de 16 também na mesma faixa etária. Nós falamos também que percebe-se que o índice mantém de 68% em 92 e em 2007 nós estamos falando de 68% também. Seguindo, a taxa de desemprego. Percebe também que em 92 a gente tinha uma taxa de 6,4 e ela elevou para em 2007 para 8,3. E aí você percebe que a taxa de desemprego cresceu muito entre as mulheres. De 8 foi para 11. Então, de homens, de 5,4 foi para 6,1. Negros, de 7 foi para 9. Brancos, de 5 foi para 7. Rural, de 1 foi para 3. E o urbano, de 7 foi para 9. Então, aqui só salta aos olhos o número de que as mulheres teve um crescimento considerável, né, nesse range de avaliação de 92 a 2007, de, enfim, 3 pontos percentual, que é um número considerável, né? Falando em pontos percentuais pode ser pouco, 3, mas se você multiplicar nos milhões da população, é considerável o volume. E na taxa de formalidade, aqui é uma coisa muito gritante, né? Que a gente vê que a gente tem somente 50% de emprego formal, né? A gente vê, então, um trabalho aí à margem bem gritante. É uma coisa, assim, muito preocupante. Aqui que eu disse que eu traria um número um pouco mais atualizado. Então, aqui eu estou falando já, lá nós estávamos falando até 2007, né? Aqui ele pega um pouco, 3 anos antes de 2004 até 2014. Então, o vermelho, vocês estão visualizando? Sim. Sim, Tá, agora sim. então legal. Sim, já retornou. Aqui o vermelho, que é exatamente o ponto médio aqui das linhas, ele traz um decréscimo em 2004 de 9%, que essa taxa de desemprego, ela cai para 6,9%. Aqui a gente já começa a perceber que, enfim, se a gente for buscar também na nossa mente, né, um pouco sobre esse período recente, que é mais fácil de lembrar, pelo menos para mim, bastante ações, né, nesse sentido de evoluir na taxa, uma involução, né, evolução que eu digo na erradicação do desemprego, ações sociais e por aí vai. Então a gente percebe também percentualmente que houve um decréscimo, ele responde aqui nesse gráfico, né? E aí percebe que de homem sai de 6,8, ele vem para 5,4, as mulheres aqui, bacana, de 11,7 veio para 11,9, é uma resposta também da inserção, né, da mulher no trabalho, da equidade aí de cargos, de salário. Brancos também tem um decréscimo, e negros. A gente percebe que ele está bem juntinho, né, a evolução do gráfico, todos foram decrescendo. Eu quis apresentar aqui, enfim, como a gente já trouxe o conceito do trabalho decente, né, da agenda da OIT, quais são as ODS que respondem a essa agenda, né, a principal, a 8, e depois eu trouxe as outras, que também faz referência a isso, a trabalho decente.
Mas me chamou a atenção o trabalho infantil, que também faz parte dessa agenda. Então, só para a gente ver um pouco sobre isso, nós já estudamos, inclusive, né, uma definição do que é o infantil e do que é possível se trabalhar a partir de que idade. E depois eu vou trazer uns números também que é muito gritante. O trabalho infantil, né, e o trabalho escravo, né, são considerados como antítese, né, trabalho decente. Por isso que eu quis mostrar aqui. Então, eles são contrários. Se eles são contrários, ele tem que ser erradicado para se trazer a idealização do trabalho decente de fato. Então, o trabalho infantil, para nós, aqui é todo trabalho exercido, né, por criança menor de 16 anos, que é uma idade mínima, né, para trabalho aqui no nosso país. E também é considerado como trabalho infantil as piores formas, né, que previsto na legislação nacional, como exercida por menores de 18 anos. Então, aqui entenda, menor de 18 anos, naturalmente, ele trabalha, então nós estamos falando de 16 a 18 anos, em piores formas. Isso é considerado também um trabalho infantil. Então, entendemos que o garoto tem 16 anos, ele arrumou um emprego, está trabalhando, mas ele está de uma pior forma, não prevista na legislação nacional, ele já é entendido como um trabalho a ser erradicado, né? Ele não está formal, mesmo que dentro da idade única exclusivo possível na legislação, mas ele está numa pior forma, ele tem que ser combatido, né? E, na exceção, no trabalho como jovem aprendiz, que aí sim, a partir de 14 anos, nós temos um modelo protegido, né, para esse trabalho. Ele tem menor carga horária, ele tem, naturalmente, ali um link muito forte com a instituição de ensino, 2 dias da semana ele está focado ao desenvolvimento, ao estudo profissional, ou seja, ele não exerce o trabalho de fato. Nos outros 4, ele tem lá 4 horas de exercício, né, de trabalho, de aprendizado. Então, isso é uma coisa bacana também. Então, em síntese, que a gente está falando sobre trabalho infantil, a idade mínima de 16 anos, então, menor de 16 anos só pode trabalhar como aprendiz, se tiver, lógico, mais de 14, dentro dessas condições que eu acabei de expor, e entre 16 e 18 anos, não se pode trabalhar em atividade ilícita, que eu entendo que, enfim, nenhum pode, nem ilícito, noturna, insalubre ou perigosa. Legal, esse daqui é um gráfico do número do trabalho infantil no Brasil. Ele está um pouco por demais defasado, mas é um número que eu achei aqui disponível do IBGE. Acho que eu tenho mais à frente atualizado também. Então, em 92, olha que coisa, né, alarmante, né? A gente tinha aí mais de 8 milhões, né, de mão de obra, trabalho infantil. E aí vem se implantando a erradicação desse trabalho no Brasil, e que a gente chegou aí numa diminuição em números de 50%. Mas ainda é muito, né? Nós estamos falando de 4.250.000 em 2009. Aqui, a gente traz estratificado o número atualizado para 2014, e aí eu consegui achar um número estratificado ainda entre as faixas etárias, né? A gente tem um trabalho, lamentavelmente, entre 5 a 9 anos de 0,5% dessa população. É muito grande, né? Nós estamos falando em ponto percentual, parece pequeno, mas se aplicar isso à quantidade nesse mundo, nesse rol de crianças que existe, ele é muito, para uma criança que deveria estar se desenvolvendo na escola. De 10 a 13 anos, a gente tem também uma involução de 8,5%, que cai para 3,9%. Na outra faixa etária, de 14 a 15 anos, que aqui já entra como menor aprendiz, mas não necessariamente esse número aqui é de menor aprendiz, tá? Isso é um fato relativamente recente, mas é um trabalho infantil aqui num lado mais pejorativo e não legalizado, de 19,5% para 12%. E na faixa etária de 16 a 17 anos,
a gente tem também um decréscimo de 35% para 27%. Então, teve um decréscimo, mas a gente ainda tem uma participação muito forte dentro desse mundo que é a criança, vamos ali pegar principalmente até os 13 anos, né? Do que não é legal ter o trabalho, uma mão de obra dessa faixa etária, e a gente ainda considera que podemos ter aí quase que 5% de crianças nesse mundo aí sendo explorada. Então, para a gente ter um pouco o contexto mais atualizado do que é o tamanho desse problema no mundo, a gente está falando que a gente chega na monta de 215 milhões de crianças entre 5 e 17 anos que trabalham. E sendo desses, praticamente 50% em trabalhos perigosos. Não bastante ter, né, a exploração dessa mão de obra, e ainda são submetidos a trabalhos perigosos 50% dessas crianças. E no Brasil, 4 milhões e 250 mil crianças trabalhando entre 5 e 17 anos. Então, nós temos muito trabalho a se fazer nesse sentido. E, por último, eu quis trazer aqui para vocês os projetos, um pouco, lógico, né, dentro da consulta que eu fiz da OIT, da agência da OIT aqui no país, os projetos que eu destaquei aqui. Esse primeiro, e está como link, depois eu posso disponibilizar essa apresentação para quem tiver um interesse, né, de consultar um pouco mais sobre isso, que é o projeto OPRID, né, que ele promove os direitos da diversidade e igualdade no mundo do trabalho. Então, aqui é um projeto focado, único e exclusivo, principalmente a 300 pessoas LGBTQIA+, prioritariamente para a população trans. Então, ele traz no projeto uma coisa assim, sobre apoio à incorporação de política de não discriminação, a promoção do trabalho decente desse público junto a governos, né, empregadores, e principalmente também a capacitação profissional e habilidade, né, também, além da habilidade, habilidades socioemocionais desse público. Então, é um desenvolvimento psicológico, de treinamento profissional e de inserção também no mercado de trabalho. Então, esse é o que trata um pouco do resumo do projeto PRI. O projeto SCORE, que é a melhoria, né, da produtividade das condições de trabalho, ele está focado nas pequenas e médias empresas, né? O foco inicial desse projeto é pequenas e médias empresas, e ele nasceu no setor têxtil de confecção, na região metropolitana de São Paulo. Então, assim, desculpa, em São Paulo, não sei se para quem conhece ou para quem não conhece, principalmente na região metropolitana, tem-se ali instalado um polo muito grande da região têxtil, de confecção, no qual, ultimamente, teve uma empregabilidade muito grande do migrante, né, principalmente bolivianos, peruanos, paraguaios, nesse polo aqui. Então, esse projeto ele tem uma melhoria muito, porque são pequenas empresas, oficinas, né, de costura, mas que atende assim, um mercado muito forte, muito grande, que a gente não faz nem noção, né, de que é aquela roupa de marca X no shopping, que a gente paga muito, ele está num contexto assim, de produção muito simples, de pequenas e médias empresas. E que, inicialmente, esse público migrante, eles até moram ali, se não no trabalho ou próximo, né, eles fazem umas comunidades, né, que você anda ali entre esse lugar, você vê muito, né, esses povos sempre reunidos, juntos, mas o projeto foca isso, trazer a melhoria na condição de trabalho de pequenas e médias empresas no setor têxtil e confecção, que foi o início desse projeto no Brasil. A promoção também do trabalho decente, né, as pessoas de vulnerabilidade. Então, aqui é meio que já é um foco, trazer ou tirar a vulnerabilidade, né,
desse povo. Nós estamos falando de exclusão assim, por racismo, por sexismo, por preconceito religioso, ou é o deficiente, enfim. E aí, dentre outras todas que me traz a discriminação. Então, esse é um projeto também focado nisso daí. E o projeto do algodão com trabalho decente. Isso aqui eu achei interessante quando eu li, porque a gente não faz, eu pelo menos não fazia noção de que isso poderia existir como projeto. Então, é um meio de sistematização de experiências brasileiras em compartilhar, em adaptação em países interessados. Então, a gente tem já uma evolução, isso é importante, que me chamou a atenção, nesse trabalho decente, né, na produção do algodão, e que a gente exporta, né, exporta modelos nesse sentido, que é um projeto que, para mim, eu achei interessante também, que tem um link para quem tiver o interesse de ler um pouco mais. E eu encerro a minha apresentação aqui, professora, com 35 minutos. Muito bem. E nós, da mesma forma, agradecemos muito a sua pesquisa, a sua participação, está muito bom. E é isso, né, gente? Eu acho que você conseguiu passar, Rogério, bem essa introdução, né, ao que seja o trabalho decente, o que integra a agenda da OIT dentro desse tema do trabalho decente. E, de fato, um dos maiores desafios da OIT foi delimitar esse conceito do trabalho decente, né? Porque ele vem muito ligado, em primeiro lugar, ao trabalho digno, né? Mas que também é um conceito, né? E uma definição muito aberta, né? O que é a dignidade, né? E o que é o trabalho decente? Então, claro que a OIT demorou um pouquinho, ela teve que se construir, ela própria e os seus membros, né, os participantes em torno dessa agenda, né, então, por isso, eles, ao invés de conceituar esse trabalho decente, eles preferiram delimitar algumas áreas de atuação onde, pelas pesquisas da OIT, parecia que as coisas não andavam bem no campo do trabalho, né? E daí, porque eles trouxeram para sua linha de atuação o emprego, né? A promoção de direitos no trabalho, a proteção social, que envolve não apenas garantia de direitos aos trabalhadores, mas ao final da vida no trabalho, que é o caso, né, da proteção social nas aposentadorias, para quando a pessoa já não tem mais a sua capacidade produtiva, mas já produziu, a questão do diálogo social. Então, a OIT ela teve que delimitar esse conceito de trabalho decente, e penso que ainda está em construção, não há um conceito fechado, né, algo fechado, até porque, como eu falei em aula, as necessidades humanas elas vão acontecendo na medida em que a humanidade caminha, e as descobertas em torno das necessidades e dos direitos capazes de protegê-las também vão aparecendo ao longo da história, ao longo da atividade humana, né? Então, assim, é um conceito, é uma agenda em construção, mas... E a gente pega essa agenda até, de certa forma, no início, né? Ela é recente. Agora, em 2017, ela entra especificamente, claramente, para o ODS 8, e ela permeia outros ODS, como você falou, mas ela está em construção. Então, é bacana a gente poder participar desse momento histórico, de poder também contribuir com essa participação e com a tentativa de compreender o que é esse trabalho decente. Mas penso que nos passou uma ideia muito clara, e também das ações no Brasil, né? As ações que vão nessa linha da agenda mundial do trabalho decente, né? Então, muito obrigada por sua participação, e novamente aqui eu abro, então, a palavra para quem quiser fazer comentário, para quem quiser fazer alguma pergunta ou algum complemento. Então, gente... A professora gostaria de falar sobre o trabalho infantil. Sim.
eu já fiz a minha pesquisa lá inicial, né? Porque nós vamos ser os últimos a apresentar. Isso. Então, nós vamos tratar sobre a agenda. E uma das coisas do combate lá da OIT é justamente o trabalho infantil junto com a equiparidade dos sexos, né? Uhum. E é feito um trabalho bem forte em relação a isso. Eu achei bem interessante esses gráficos que o Rogério levantou ali em questão do trabalho infantil, né? Crianças de 5 anos, imagina, trabalhando na idade em que eles estavam começando a se inserir na sociedade, começar a ser alfabetizados. Então, isso é uma coisa muito grave, realmente. E ainda tem que ter esses órgãos que regulamentam, que auxiliam, que dão ali um norte, né, para poder botar um basta. Né? É uma infância roubada, né? Infância roubada, essa é a palavra, não tem? A infância violentada, usurpada, né? Colocar uma criança 5, 6, 7, 8 anos, é a idade em que ela tem que estar na escola, né? Sendo preparada para a vida, né? Então, rouba-se uma etapa da vida que não vai voltar nunca mais, e isso pode ter prejuízos dali para frente, assim. Irreversíveis. Depois a gente, quando tratar do seu tema, a gente vai tratar melhor, mas com isso a gente não quer dizer que você não pode, dentro do ambiente familiar, ambiente doméstico, pedir para a criança enxugar uma louça, arrumar a cama, catar meia suja, não é isso. A questão é explorar. Mesmo, né? Isso, a questão é explorar, é botar uma criança para trabalhar, ganhar dinheiro com a atividade daquela criança e explorar. Esse é o problema, né? Então é nessa linha. E que a gente depois vai aprofundar, né, com o teu estudo. Nesse aspecto, eu até aconselho que vocês façam pesquisa no Ministério Público do Trabalho, porque eles têm núcleos do Ministério Público do Trabalho que atuam especificamente no trabalho infantil, no combate ao trabalho infantil. E é muito bacana isso. Então, assim, não sei se mais alguém gostaria de fazer algum comentário, não? Assim, só para fechar, além da dificuldade assim que a OIT teve de delimitar essa agenda do trabalho decente, ela passou também a despertar atenção pelo seu papel, né? Pelo seu papel na construção de aquilo que se chama de um patamar mínimo civilizatório para todas as pessoas, né? E a Constituição da OIT, então, lá desde que ela foi criada, ela foi um marco civilizatório internacional muito importante para o trabalho humano. Até então não havia preocupação mesmo, como o Francisco colocou, né, em toda a sua trajetória ali da construção do trabalho humano, né? Então, estabelecer condições justas, uniformizadas de trabalho, evitar a utilização do custo da mão de obra como fator de desequilíbrio e muitas vezes até como fator de concorrência entre organizações e empresas, né? Nós chegamos ao ponto de ter um verdadeiro dumping social, né, de empresas que lucravam em torno do pagamento de mão de obra mais barata, né? Claro, a mão de obra mais barata significa mão de obra precarizada, né? Então, o próprio Tratado de Versalhes deixou muito claro, né, que a paz mundial ela tem uma relação muito direta com a estabilidade econômico-financeira, e tem, né? Estabilidade econômico-financeira tem a ver com as condições materiais da população, com as condições de vida da população. Então, esse princípio que norteia a OIT, que é o princípio da solidariedade, o princípio da justiça social, ele caminhou, e nós vimos isso, né? Ele caminhou, foram 3 grandes momentos de construção, momentos muito paradigmáticos na história da OIT. O primeiro momento foi o da própria institucionalização, da própria criação da OIT, né, que veio ainda com tudo novo, tudo a ser criado, tudo a ser desenvolvido, mas ela foi cumprindo esse papel aí desde 1919 até 39, mais ou menos, né, se inspirando aí na justiça social. A segunda fase, ela foi uma fase de expansão daquilo que até 1939, antes da Segunda Guerra Mundial,
ela tinha construído, né? Então foi uma fase de expansão, assumiu de fato até lá por 1970 a missão de justiça social, né? Reforça isso, reforça a necessidade dos países ter um padrão regulatório mínimo para as condições de trabalho. E a terceira fase, então, ela foi marcada pela diversificação, pela ampliação, revisitação também daquilo que a OIT fazia, daquilo que a OIT vinha atuando. E existem novos caminhos, como mencionamos, eu não sei se foi o Rogério ou foi o Francisco que mencionou, hoje se volta para o trabalho do futuro, né? Depois de toda essa construção até agora, como vai ser o trabalho do futuro diante de tantas inovações tecnológicas, e a OIT já está preocupada com isso. Há um estudo aqui, nos 100 anos da comemoração, em 2019, dos 100 anos da OIT, foi liberado um relatório que fala exatamente dessa preocupação, em como assegurar trabalho para as pessoas, e trabalho decente, né, trabalho que possa satisfazer as pessoas. Então, muitas convenções, recomendações, tratados foram emitidos, foram produzidos nessa época, né? Então, esse papel da OIT no estabelecimento de um patamar mínimo civilizatório de direitos humanos trabalhistas foi muito importante, e a gente tem que conhecer e enaltecer isso, né? Parece, assim, pelo menos no meu entendimento, né, de quem vem acompanhando esse movimento dentro da magistratura já há alguns anos, parece que a OIT até agora, ela cumpriu, né, nesses 100 anos de existência, ela cumpriu um importante papel de protagonista nos avanços, na resistência, quanto a tentativas de eliminação de direitos, né, reforçou a imprescindibilidade, né, ela é imprescindível para continuar se desenvolvendo no campo do trabalho, né. Então, eu tenho uma visão muito positiva da OIT até agora, né, e espero que vocês também tenham tido essa impressão, né, assim, de conhecer, de ter esse contato e saber que nós temos um organismo internacional que está voltado para essas preocupações relacionadas com o trabalho. E como eu falei, como a OIT ela é um organismo tripartite, é claro que a preocupação dela não é apenas com o trabalhador. A preocupação dela é também com a empresa, porque, enfim, é da empresa, é do poder econômico, é da manutenção da atividade econômica que se extrai a maioria dos empregos, né? Então, a preocupação também tem que ser essa, e por isso se chama a participação nessa conferência internacional que acontece uma vez ao ano, se chama os empresários para contribuir, né, com esse diálogo, para que eles também possam contribuir com aquilo que possa melhorar as suas condições econômicas, para que também eles possam melhorar as condições dos trabalhadores, né? Na minha visão, seria isso.